Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos. Eu queria convidá-los a abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Apenas um versículo de número 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, apenas o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Amém. Irmãos, mais de 365 vezes nós encontramos a expressão não temas na Bíblia. E especialmente aqui em Isaías 41, 10, nos fala de forma eloquente. Primeiro, que nós não devemos temer. E nos dá os motivos pelos quais nós não devemos temer. Primeiro, porque o Senhor está conosco. Segundo, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Terceiro, é o Senhor que nos ajuda. Terceiro, o Senhor é aquele que nos sustenta. Quarto, o Senhor está à nossa destra. O Senhor está do nosso lado. Então, irmãos, medo, na maioria das vezes, é ausência de fé. E a ausência de fé é pecado na Bíblia. Então vamos dar início à nossa reunião orando e confessando ao Senhor que muitas vezes o meu coração e o seu coração é assaltado pelo medo, pela dúvida, pela descrença nas promessas gloriosas e eternas do Senhor. Pai, nós queremos confessar diante do Senhor que muitas vezes o nosso coração tem sido tomado pelo medo, pelo pavor, de tal forma que nos impede a viver para a glória do Senhor e principalmente nos atrapalha no nosso relacionamento com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tira do nosso coração esse espírito de covardia, ó Pai, e nos dê espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, ó Pai. Faça isso para o louvor da Tua glória e para o crescimento e expansão do Teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o Senhor com um hino de número 145, que é um chamado à segurança no Senhor. Boa noite, irmãos. Esse hino, 145, o título dele é Refúgio Verdadeiro. E esse refúgio que nós temos é o Senhor Jesus. E você na sua casa não apenas ouça, mas cante. Se estiver aí com o seu cantor, ou se souber decorado, mas cante, porque quando nós cantamos, nós estamos declarando a nossa fé. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida
vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Irmãos, deixa eu dar alguns avisos aqui. O primeiro deles, próximo domingo às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 10h30, a Escola Bíblica dos nossos adolescentes. Eu queria também dar uma palavrinha para você. Se você está em casa e pode ficar em casa, se você tem mais de 60 anos, ou tem alguma doença, você é sábio. É bom ficar em casa. Mas se você não tem saído de casa, nem mesmo para servir uma pessoa que está passando por uma necessidade, você está em desobediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Então, irmãos, o vírus mata, nós temos que ser sábios, mas nós não podemos ser covardes e medrosos. Aquilo que Deus mandou que você e eu fizéssemos, nós temos que fazer. Nós não podemos deixar que o medo mate a nossa fé. Que o coronavírus nos afronte, nos coloque de joelhos, tire de nós a nossa fé, a nossa certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza bem segura em meio à tribulação. Ouvi de um irmão hoje e eu achei muito interessante, que nós nem passamos ainda por uma perseguição. É apenas um vírus. E nós estamos, muitos de nós, acovardados, encastelados, envelopados, e às vezes críticos, aquelas pessoas que saem, porque precisam de trabalhar e ganhar o pão para sustentar os seus filhos. Se você pode ficar em casa, se você tem mais de 60 anos, se você tem alguma doença, você é sábio. Mas se você está trancafiado
deixando de fazer aquilo que Deus manda você fazer, você está sendo um covarde. E Deus não nos deu esse tipo de espírito. É apenas uma pequena pastoral. Queria que você pensasse sobre isso. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer vírus. Muito mais poderoso do que qualquer vírus. Só para você ter uma ideia, é a primeira vez que a igreja recolhe, fica encastelada. Em todas as pandemias, durante 20 séculos, a igreja colocou a cara para fora. A igreja foi cuidar dos pobres, dos contaminados. Foi a igreja do Senhor Jesus que criou os leprosários, os orfanatos. É a igreja do Senhor Jesus que tem enfrentado vírus como o ebola e tantos outros. Então é a primeira vez na história que a igreja do Senhor Jesus fica recolhida em casa, amedrontada. Nós deveríamos pensar sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. A mesma Bíblia que diz que nós devemos ter sabedoria, diz também que nós temos que ter ousadia. A mesma Bíblia que diz que nós devemos ser prudentes, diz que nós devemos ser ousados. Irmãos, eu queria falar sobre o anticristo, o inimigo da igreja. Eu quero fazer uma exposição desse texto. Por isso nós vamos ler o texto e depois nós iremos fazer uma exposição do mesmo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de não serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ó Pai, que Tu nos dê luz para que nós possamos compreender a Tua palavra esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja dos Tessalonicenses cometeu o mesmo erro que muitas igrejas vêm cometendo ao longo desses 2000 anos
de cristianismo. Primeiro, eles estavam marcando a data, o retorno da volta de Jesus. Está aí no verso de número 1 e no verso de número 2. Se por um lado, muitos nem sequer pensam ou desejam a volta gloriosa, majestosa, sublime de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outros, no entanto, ficam fazendo contas e especulando tempos e épocas em que o Senhor Jesus vai retornar. Perceberam? Por um lado, nós temos aqueles que não pensam e nem oram para que Jesus volte. Por outro lado, nós temos o segundo grupo, que fica o tempo inteiro fazendo contas mirabolantes e especulando a volta de Jesus. E nós sabemos que todos os textos que tratam da volta de Jesus não são textos para especulação, mas são textos para preparação, para que você e eu, que somos a noiva do Senhor Jesus, estejamos prontos para esse grande dia. Não tem uma passagem sequer que diga, façam contas, especulem. Não. Todas elas falam da necessidade de você e eu estarmos preparados para este grande dia. Segundo erro da igreja dos Tessalonicenses, está aí no verso de número 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo aqui, ele elenca 2 sinais que antecederão, a volta do Senhor Jesus. O primeiro deles é a apostasia, que significa queda, rebelião, revolta, abandono total da fé. E é interessante que Jesus, lá no capítulo 24, do verso 10 ao verso 13, ele tratou sobre esse assunto. Ele falou sobre a apostasia. E 4 expressões são marcantes lá no Evangelho de Mateus. A primeira delas, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Segundo, levantar-se-ão muitos profetas e enganarão a muitos. Terceiro, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quarto, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Pressupõe que o apóstolo Paulo pregou essa mensagem aos irmãos de Tessalônica. E eles esqueceram ou escantearam essa ideia de que, primeiro, vem a apostasia. Segundo, o homem da iniquidade aparecerá. Ele vai liderar a grande apostasia, a grande rebelião, a grande revolta, o grande abandono da igreja. Terá um líder. É interessante que nos dias de João, nós já tínhamos anticristos. João alerta algumas vezes
lá na sua carta. Só que aqui, o apóstolo Paulo não está tratando dos anticristos. Ele está tratando do anticristo. Nós temos anticristos, no plural, e nós temos o anticristo. Este que vai anteceder a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa que você e eu deveríamos perguntar, então, quem é Ele? Primeiro, você e eu temos que entender o que significa a palavra anticristo. Se você e eu entendermos o significado de anticristo, vai nos ajudar muito. Primeiro, anticristo significa contrário a quem? A Cristo. Então, é um ser totalmente contrário a Jesus Cristo. Se opõe a quem? A pessoa de Cristo. Mas o mais sutil significa também no lugar de. Ou seja, ele vai se colocar no lugar de Jesus Cristo. Ele vai se colocar como sendo o Messias, como aquele que veio unir todas as religiões, unir todas as pessoas. E diz a palavra de Deus que o desejo dele, e ele vai conseguir ter êxito, é de ser adorado como se fosse Cristo. E como nós cristãos obedecemos a Cristo, ele vai requerer que esses apóstatas também o obedeçam, morram por ele, vivam por ele. É interessante que no ensino do Novo Testamento, o anticristo já está e ele também virá. Aí deixa eu explicar. Lá no sermão profético de Jesus, você tem a profecia de Jesus. Ela tem uma parte que já foi cumprida e uma parte que será cumprida. Ela tem uma parte que ilustra de forma bem branda o que vai acontecer no fim dos tempos. Deixa eu explicar. Por exemplo, quando Jesus falou lá no capítulo 24, do verso 15 a 20, sobre o anticristo, Jesus tinha ideia, Tito, filho do imperador Vespasiano, que tomou Jerusalém, que destruiu o templo, que expulsou o povo de Israel da sua terra, e foi a maior diáspora de todos os tempos. Durou do ano 70 até o ano de 1968, 48 ou 68, 48, se não me falha a memória. Quando nós tivemos o voto Minerva, de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Mas no decorrer da história, muitos anticristos apareceram. Hoje nós temos vários anticristos. Deixa eu dar um exemplo. Qualquer líder que se diz dono da igreja, que se diz que recebeu uma nova revelação, que tem o controle dos membros, da membresia, esse é um anticristo. Porque a igreja de Cristo só tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. Por exemplo, uma igreja que não tem Jesus como cabeça, ela pode ser acéfala ou bicéfala. Acéfala, ela não tem cabeça nenhuma. Bicéfala, ela tem mais de uma cabeça. Nos dois casos, nós temos uma anomalia, porque todo corpo tem apenas uma cabeça. Então, você e eu, que somos membros da Igreja de Jesus, temos que ter isso em mente.
Há vários anticristos hoje, andando no nosso meio. E eles querem ser o cabeça da igreja. Eles querem dominar. Eles querem ditar regras. Eles querem ser adorados, obedecidos, como se fosse o próprio Cristo. Olha alguns termos usados aí por apóstolo Paulo, para nos ajudar a identificar o anticristo. Primeiro, é uma pessoa. É uma pessoa. Não vai ser um espírito, é uma pessoa. Talvez com a ideia do globalismo, com as redes sociais, que nos uniu a todos, o trabalho já está bem mais fácil para o anticristo. Outra coisa, ele será adorado. Terceiro, ele se auto-intitula Deus. Está aqui no verso de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, você e eu já temos algumas características aí. Primeiro, não vai ser um demônio, não vai ser um espírito, é uma pessoa. Segundo, ele que gosta de ser adorado, ele gosta de ser preeminente. Terceiro, ele se auto-intitula Deus. Talvez não usando essa nomenclatura, mas agindo como tal. Pensa bem, quando nós falamos de Deus, nós pensamos nos atributos de Deus. Quais são eles? Estou falando dos atributos incomunicáveis de Deus, aqueles atributos que somente Deus tem. Autossuficiência, eternidade, soberania, onisciência, onipotência, onipresença. Este indivíduo vai se apresentar como se ele fosse o próprio Deus. Principalmente tendo respostas que vão satisfazer a curiosidade humana. Outra coisa, qual é o seu caráter? Primeiro, Paulo chama de homem da iniquidade. Irmãos, no decorrer da história, muitos homens foram identificados como o anticristo. Não como um anticristo, mas como o próprio anticristo. Por exemplo, Nero. Quem leu Apocalipse pela primeira vez lá, leu os autógrafos, o original, ele lia e via Nero como sendo o anticristo. Para outras pessoas, Calígula. Para outras pessoas, Vespasiano. Para outras pessoas, Hitler. E durante muitos e muitos anos, o Papa foi visto como um anticristo. E aqui eu não quero ofender nenhum católico, mas eu tenho que ser bíblico. Quando o Papa se apresenta como sumo pontífice, ele está sendo o anticristo. Porque está se colocando no lugar de Cristo. Sumo pontífice significa construtor de pontes. E a Bíblia diz que só há um construtor de pontes entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, homem da iniquidade, por quê? Porque ele não obedece nenhuma lei. Ele é um antinomita. Ele é contra todas as leis. E ele é um anticristo, um antideus,
porque ele cria suas próprias leis e ele não está sujeito a elas. Da mesma forma que Deus criou a sua lei e não está sujeito a ela, o anticristo também será assim. Ele dita regras, mas ele não está sujeito às regras que dita. E outra coisa, ele não as cumpre e ele vai incitar as pessoas a não obedecer às leis. E aqui eu abro um parêntese aqui. Principalmente as leis de Deus. Isso não te assusta, não? Quando nós deparamos o tempo inteiro com pessoas insistindo o tempo inteiro para que você e eu desobedeçamos a lei de Deus, para que você e eu não obedeçamos a palavra de Deus. Quantas pessoas pregam para mim e para você que não há verdades absolutas? Quando as pessoas pregam para mim e para você que Deus tem apenas um atributo, que é o amor, e os outros atributos de Deus são periféricos, essas pessoas, na verdade, elas estão pregando para mim e para você desobediência à lei de Deus. Quando as pessoas pregam, os nossos colegas, os nossos políticos, a nossa mídia, que nós podemos viver de qualquer maneira, que tudo é válido, desde que você se sinta bem, tudo é válido. Isso nada mais é, irmãos, do que uma pré-concepção do anticristo, que vai ser assim, não cumpre e incita as pessoas, principalmente os cristãos, a não cumprir a lei de Deus. Diz a Bíblia também que ele é filho da perdição. Está aqui, no verso 3. O homem da iniquidade, o filho da perdição. A ideia aqui do texto é que ele é um perdido e, ao mesmo tempo, designado à perdição. E pior, e deseja levar muitos consigo à perdição. Ele é um perdido, ele é designado à perdição, e ele quer levar muitos consigo à perdição. Por isso ele é chamado aqui do filho da perdição. Da mesma forma que Jesus é o Filho de Deus, este aqui é o filho da perdição. Terceiro, ele é chamado aqui também, no verso de número 8, de iníquo. Iníquo. Irmãos, o que significa iníquo? Significa uma pessoa fora da lei, ilegal. O seu caráter é inspirado por Satanás, que é o seu mentor. Pensa bem. Ele tem esse caráter mentoreado pelo próprio Satanás. E nós sabemos quais são as características de Satanás. Pai da mentira, ladrão, roubador. E este filho da perdição, este iníquo, vai ser muito parecido com seu mentor. Outra coisa que você e eu não podemos esquecer, que o anticristo, ele tem táticas. Olha o verso 4 comigo, por favor. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos,
A Bíblia diz que Satanás e os seus demônios são estrategistas. Paulo, terminando a sua carta aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra dominadores ali, na língua grega, é cosmocratas. O que significa essa palavra? Significa, são aqueles que agem de forma organizada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele não nos ataca de forma aleatória. Ele é estrategista. Ele sabe quais são os seus pontos fracos. Quais são os meus pontos fracos? O nosso calcanhar de Aquiles. Não vai ser diferente com o anticristo. Primeiro, ele vai se opor a Deus e a sua igreja. Aí você fala assim, então os cristãos irão se levantar contra ele e o colocarão para fora. Irmãos, quantos falsos pastores, quantos anticristos que estão se levantando por aí, estão recebendo aplausos da igreja de Jesus, não são sequer expulsos da igreja de Jesus, fazem um sucesso enorme nas redes sociais, recebem likes o tempo inteiro, do povo que se chama povo de Deus. Quantas pessoas estão perseguindo sutilmente a igreja do Senhor Jesus hoje? Detonando a igreja. Dizendo que só tem bandido na igreja. E ironizando aquelas pessoas que congregam em uma igreja cristã. Irmãos, a pior perseguição não é a perseguição explícita, mas a implícita. O diabo tentou destruir a igreja de 3 formas, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira delas, perseguição. Eles começaram pelo viés da espada, matando os cristãos, prendendo cristãos, expulsando os cristãos da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Não funcionou. Qual foi o segundo ataque de Satanás à igreja? Colocou dentro da igreja um casal hipócrita, Ananias e Safira. Também não conseguiu. Mas o terceiro ataque, e o mais perigoso, foi o terceiro, que não foi nem perseguição e nem infiltração, foi distração. Quando os discípulos pararam de orar como deveriam orar, pararam de pregar como deveriam pregar e passaram a agir como assistente social. Aí o Espírito Santo abre a mente dos discípulos, aí surge a diaconia na igreja. E diz o texto lá, quanto a nós, os discípulos, os apóstolos, dedicaremos à oração e à pregação da palavra. Perceberam? Perseguição, infiltração e distração. Então, a perseguição vai ser múltipla. Às vezes, vai ser pelo viés da força, mas às vezes pela infiltração, às vezes pela distração. Nós temos hoje, por exemplo, muitos missionários sendo perseguidos literalmente. Mas nós temos aqueles missionários que não podem pregar a palavra de Deus por causa de algumas leis do Estado, que não tem nada a ver com prisão, com espancamento e com morte. Apenas as portas foram fechadas.
Mas também tem aqueles pastores e missionários que não estão pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe por quê? Se tornaram apenas abridores de poço. Eles vão para o Nordeste do Brasil, para a África, e ficam lá. Abrem um poço artesiano aqui, outro poço artesiano ali, recebem um caminhão de mantimento, distribui cesta básica, mas não tem uma palavra do Evangelho. Perceberam? Você tem esses três ataques hoje, em 2020. Segunda coisa, irmãos, o anticristo será conhecido e adorado no mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoca ao Chuí. Do Brasil ao Japão, por todos os continentes. Olha o verso 4 aí. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Irmãos, só tem um grupo que não vai adorá-lo. Está lá no capítulo 13 do livro do Apocalipse, verso 8, se não me falha a memória, e não pode falar agora, porque é ao vivo, e adorá-lo-ão todos que se habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os verdadeiros crentes não irão adorar. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, os membros da nova era já falam sobre isso. Já falam de um grande líder que terá adoração de todas as religiões. Já tem até um nome, Maitreya. A maçonaria o chama de Gadu, grande arquiteto do universo. Irmãos, vai ter uma preparação do cenário para a sua chegada. Está aí no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, alguns sinais claros aí para você e para mim. Primeiro deles, confusão religiosa. Não te parece normal a confusão religiosa que nós vivemos hoje? Uma das características de que o cenário está sendo preparado para a vinda dele é a confusão religiosa. Todas as religiões são boas. O importante é que você acredite em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Importante que você tenha fé. Há uma diferença da modernidade para a pós-modernidade. Na modernidade, havia mais diálogo, mais discussão sobre a religião. Hoje não. Hoje todo mundo se acha espiritualista. O que vale é a sua espiritualidade. Isso é confusão religiosa, irmãos. Hoje se canta hinos evangélicos em sessão espírita, em terreiro de macumba. Hoje se fala, o sangue de Jesus tem poder fora das igrejas. Virou apenas um ditado popular, um mantra. Outra característica, irmãos, a falta de valores morais e éticos. Tudo é relativo, eu já lhes disse. Pode tudo em nome do amor. Afinal de contas, Deus é amor.
O que importa é o que dá certo, não aquilo que é certo. Outra característica. A pergunta, por que ainda não se manifestou? A resposta é muito simples. Está no versos 6 e 7. Porque Deus ainda não quis. Por isso. Está aqui, no versos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Porque o Senhor não quis. Deus tem os seus propósitos. Deus é soberano. Ele é Senhor da história. Mas Ele vai se manifestar. Ocasião oportuna. Quer ver um texto que nos ajuda bem a entender essa questão de tempo? Todo livro de história da igreja começa com este versículo. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Irmãos, a palavra lá significa na hora certa. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. É no tempo certo. É no kairós de Deus. Um tempo que só Deus conhece. Isso é bom para que você e eu saibamos que Ele é Senhor de tudo, que Ele é soberano, e nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Você está achando que Deus não está no controle do coronavírus? Não, você está muito enganado. Deus está no controle de todas as coisas. Por que Deus ainda não cessou? Porque Ele não quis. Deus é assim. Senhor, não é o diabo, é Deus. Irmãos, outra coisa que a Bíblia diz é que Ele virá com demonstrações de poder. Verso 9 e 10 comigo, por favor. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, o amor da verdade, para serem salvos. Irmãos, o anticristo, ele estará energizado por Satanás. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro por milagres. Eu creio em milagres. De todo tipo. Eu creio. Mas nem sempre milagre é um sinal da ação de Deus. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Ele pode também agir. E diz que o anticristo vai encantar muitas pessoas, porque ele vai ter uma boa oratória, um poder de persuasão enorme, vai ter dunamis, poder, sinais, prodígios da mentira. Irmãos, eu não estou aqui menosprezando os milagres de jeito nenhum. Até digo mais, uma das características de um verdadeiro avivamento é milagres genuínos. Está lá no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos, o avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. Irmãos, mas você tem que entender quais são os propósitos do milagre. Ao contrário dos milagres operados por Deus, os milagres operados pelo anticristo têm como objetivo tirar as pessoas da verdade, para que elas possam acreditar na mentira. Qual era o objetivo de Jesus quando realizava o milagre? Que você acreditasse nele, recebesse como Senhor e Salvador, confessasse seus pecados, e conhecereis a verdade vos libertará. Para
para que você fosse liberto. Aqui não, é para que você fique preso na mentira. Termina o texto dizendo, e prodígios da mentira, é nos tirar da verdade e nos colocar na mentira. Outra coisa, ele vai disseminar o erro. Olha o verso 11. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós olharmos para o mundo, nós perceberemos que o mundo hoje é um campo muito fértil para a vinda do anticristo. Deixa eu dar um exemplo simples. Imagine que se o anticristo aparece agora e realiza um milagre extraordinário. Esse aparelhozinho que está filmando aqui, manda em tempo real para todo mundo. Para todo mundo. E as pessoas ficaram encantadas. Vocês se lembram do João de Deus? Lá de Goiânia? Que não era João de Deus coisíssima nenhuma, era João do diabo. A Bíblia diz que o verdadeiro João de Deus não fez um milagre sequer, mas tudo quanto disse a respeito de Jesus era verdade. João 10, 41. O verdadeiro João de Deus não fez um milagre, mas tudo quanto disse era verdade. O falso João de Deus, lá de Abadiânia, eu acho, Goiás, realizou milagres. Em nome de quem? Com que propósito? Irmãos, o mundo hoje é muito místico, sincrético. Por isso que as heresias, brotam como nunca. Tem gente que vai no terreiro de macumba na sexta. Vai na missa no sábado e no culto domingo. Isso é secretismo, irmãos. Acredita em tudo. Pede o passe do espírita. Pede a água benta do padre. E pede a imposição de mãos do pastor. Que isso, irmãos? Sincretismo. Esse sujeito é curado, não sabe nem quem curou, não. Os seguidores do anticristo. Primeiro, irmãos, você e eu temos que entender uma coisa. Só existe falso profeta, porque existe falso professo. Quando você lê aquele texto que Jesus expulsa os vendilhões do templo, você tem que entender que Jesus não expulsou apenas os que estavam vendendo. Jesus também expulsou aqueles que estavam comprando. Sabe por que multiplica os falsos profetas? Porque multiplica os falsos professos. Pessoas que não estão dispostas a abrirem a palavra de Deus, que querem o evangelho dos evangélicos, e não o evangelho de Jesus. Não querem compromisso com a palavra de Deus. Outra coisa, eles não acolhem a verdade. A verdade os incomoda. Olha o verso 10 comigo. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós sabemos que a verdade liberta, mas quem não quer a verdade é aprisionado pela mentira. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. A verdade inquieta a gente, incomoda a gente, enquanto a mentira acomoda. E às vezes nós queremos aquilo que acomoda a gente, não aquilo que incomoda a gente. Quando eu vou pregar no velório,
eu fico impressionado com a reverência, com a atenção das pessoas. As pessoas estão ali, elas ouvem, elas concordam com você. O momento é propício. Mas saiu daquele ambiente ali, elas voltam a viver a vida que viviam. Sabe por quê? Porque elas acomodaram. Sabe a doutrina que acomoda, principalmente, quase toda a população no Brasil? A doutrina do purgatório. Eu não sou tão bom assim para ir para o céu, como se a gente fosse salvo pelos méritos. Mas eu também não sou tão ruim assim para ir para o inferno. Então vou passar uma temporada no spa espiritual, expurgo os meus pecados e depois eu sou guindado para o céu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa doutrina não é bíblica. Se ela não é bíblica, ela é maligna. Ela te acomodou, se você ainda não é crente em Jesus Cristo. Você está descansando em uma falsa doutrina, em uma mentira. Pior, os seguidores do anticristo, eles se fecharam, eles se lacraram para a verdade. Olha o verso de número 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, quem se fecha para a verdade, se abre para a mentira e acaba se entregando à impiedade e à perversão. Nós não podemos esquecer disso não. Irmãos, eles são enganados porque eles repudiam a verdade. Eles repudiam a verdade. Irmãos, quantas vezes você e eu somos alertados que nós estamos trilhando por caminhos tortuosos, que são caminhos de morte, mas nós fechamos os olhos, fechamos os ouvidos e nos tornamos agressivos a essa voz, seja de uma pessoa de fora, seja a voz da nossa própria consciência e seja a voz do Espírito. Os seguidores do anticristo terão um fim trágico. Verso 10. E com todo engano de justiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 12, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade. Irmãos, quem não anda pelo caminho da verdade, anda pelo caminho da morte. Porque a mentira leva à morte. Esse texto nos deixa claro uma doutrina que é cristalina na Bíblia, que só há dois caminhos. Caminho de vida e caminho de morte. No Antigo Testamento, nós temos material farto que nos ensina sobre isso. No Novo Testamento, então, nós temos em abundância esses dois caminhos. Um caminho, você tem que passar por uma porta estreita. E depois que você passa, tem um caminho difícil para trilhar. Tem placas. Outro caminho, não. É uma porta enorme. Uma estrada enorme, sem nenhuma placa. Mas o final é horrível. Agora aqui, irmãos, eu termino. O fim do anticristo. Olha o que diz o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Nós podemos desmascarar os anticristos. Nós podemos expulsá-los da nossa igreja. Mas o anticristo vai ser destruído pelo próprio Senhor Jesus. E para você ter uma ideia da diferença de poder entre um e outro, o apóstolo Paulo usa a expressão sopro da sua boca, ó, destruiu o anticristo. Irmãos, 3 lições e aplicações aqui, pronto, eu termino. Primeira delas, você e eu não podemos negar que há uma ação do mal no mundo. Nós vivemos num mundo visível e palpável, mas há uma ingerência do mundo espiritual aqui. Mas virá tempos mais difíceis ainda para mim e para você. Irmãos, coronavírus, na minha modesta opinião, ainda que toda ela embasada na Bíblia, então não é nem um pouco modesta. Coronavírus é fichinha, perto daquilo que virá. Mas louvado seja Deus, que você e eu que somos de Jesus, nós iremos suportar, porque o Senhor está conosco, o Senhor vai nos fortalecer. Segunda lição que nós temos que tirar aqui, irmãos, mesmo com a chegada do anticristo, o Senhor continuará no controle de todas as coisas, reinando sobranceiramente sobre todas as coisas. E por último, todas as forças malignas do mal que agem no mundo, um dia será destruída e destruída para todo sempre. Irmãos, muitas vezes a gente fica perguntando, meu Deus, até quando vai durar essa tirania de fulano de tal? Até quando esses políticos continuarão roubando o nosso país? Até quando essa mídia perversa continuará sexualizando as nossas crianças? Até quando os traficantes irão dominar o nosso bairro? Um dia vai acabar tudo isso, irmãos. Nosso Deus está vendo todas as coisas. Por isso, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, você e eu temos que ter consciência de que isso aqui um dia acabará. E nós passaremos a eternidade ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Que o Senhor te conceda graça e que você possa entender a palavra dele. Semana que vem, nós continuaremos tratando sobre sinais da volta de Jesus. Eu só quero dizer o seguinte, eu não vou dar nenhum estudo espetaculoso, cheio de números, cheio de símbolos. O meu objetivo aqui não é gerar especulação na nossa igreja, é gerar preparação na nossa igreja. Então vamos orar. Ó Pai, graças te damos pela tua palavra, por este momento que passamos meditando nela. Que ela possa encontrar, ó Pai, no nosso peito, no nosso coração, um lugar fértil e que possa produzir frutos para o louvor da tua glória. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.